Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a eleição para prefeito em São Paulo, tá? É importante falar sobre a eleição para prefeito em São Paulo porque é a maior cidade do Brasil, né? É economicamente e politicamente extremamente importante. É uma cidade em que há uma disputa direta entre Lula e Bolsonaro. O Lula, nenhum dos dois partidos está envolvido, nem o PT nem o PL, mas o Lula está apoiando o Boulos do PSOL e o Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes do MDB. Então há uma disputa direta aqui. E além disso, a gente teve o fenômeno Pablo Marçal, que quer você goste ou não dele, ele se mostrou um candidato extremamente competitivo. O Marçal vai dar problema em 2026. E eu digo mais, o fato dele não ter ganho a disputa em São Paulo vai fazer com que ele se torne um problema ainda maior para Bolsonaro em 2026. Vamos entender essa história aqui. Eu vou falar sobre os prefeitos de São Paulo nesse vídeo apenas. Tá? Eu já fiz um vídeo sobre a eleição de forma geral, vou fazer outros vídeos sobre específicos da eleição, mas aqui eu vou falar exclusivamente de prefeito de São Paulo. Essa notícia foi sugerida por Israel Quebrar Irã ajuda a Ucrânia, historiador libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, a eleição de São Paulo acabou indo, mudando, voltando, indo e voltando, mas no final das contas deu o resultado que era o mais esperado lá antes de começar o processo eleitoral todo. Todo mundo já falava que daria segundo turno entre Boulos e Nunes, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A única diferença que houve é que esperava-se que o Boulos ficasse em primeiro e o Nunes em segundo, mas acabou o Nunes ficando em primeiro e o Boulos em segundo, né? Isso é preocupante para São Paulo, porque certamente isso era o que o Boulos queria, a estratégia do Boulos e do PT era essa mesmo, ir para o segundo turno com o Nunes, e eles vão agora jogar a carta Bolsonaro com muita força, vão tentar colar a imagem do Ricardo Nunes no Bolsonaro e a imagem do Boulos no Lula, né? E eles esperam dessa forma ganhar a eleição em São Paulo. Eu acho que não vão ganhar. Mas é isso que eles esperam. Existe o risco, certamente existe o risco, mas eu ainda acho que o Nunes ganha essa, né? Agora, a grande questão que todo mundo está falando é, e o Marçal? Caramba, o Marçal, lembra? Quem falasse sobre a eleição de São Paulo, sei lá, em janeiro de 2024, o cenário mais provável era Nunes e Boulos no segundo turno, exatamente o que deu. Só que houve uma reviravolta enorme nessa história quando o Pablo Marçal se candidatou pelo PRTB, e mudou a coisa toda. Realmente o Pablo Marçal conseguiu encarnar o espírito de antissistema lá em São Paulo. Não só em São Paulo, tá rolando muito piadinha na internet, aí o pessoal fazendo uma piada, dizendo que o eleitor na urna, ele... Ô mesário, minha urna tá com defeito, eu digitei 28 aqui, não apareceu o Marçal. Meu filho, você tá votando em Jequié, na Bahia, não tem Marçal. Marçal é só em São Paulo, né? É uma piada, é uma brincadeira, ok, é um meme, mas a verdade é a seguinte, né? Realmente o Marçal se tornou uma força no Brasil todo. Muita gente queria votar no Marçal mesmo sem estar em São Paulo. Então, isso é um dado preocupante. Mas afinal, o que aconteceu com o Pablo Marçal? Por que o Pablo Marçal não foi para o segundo turno? Algumas pesquisas de opinião davam ele na dianteira, né, para o segundo turno, inclusive, na pesquisa, e no final das contas ele acabou ficando para trás, né? Bom, primeira coisa, é importante notar que a diferença de voto dos três primeiros candidatos foi mínima, tá? Isso daqui é quase sorte no final das contas aqui, ó. O Nunes ficou com 29,48%, o Boulos 29,07% e o Marçal 28,14%. A maior diferença de votos aqui foi 60 mil votos aqui do Marçal para o Boulos. 60 mil votos em termos de São Paulo é praticamente nada, né? Qualquer um dos outros candidatos que estão aqui, ó, Tabata Amaral, Datena e Marina Helena, tiveram mais do que 60 mil votos. Então qualquer um deles que o voto fosse para o Marçal ganharia. Foi por muito pouco mesmo que o Marçal não foi para o segundo turno, tá? E isso mostra a realidade que o Marçal é uma força política muito grande. E eu diria para vocês mais, tá? Para quem é bolsonarista, como eu, para quem torce por Bolsonaro em 2026, isso representa um problema, tá? Por quê? Porque o Marçal, se ele ganha essa eleição para prefeito, ele vai ter que governar. E todo antissistema tem esse problema, todo candidato antissistema tem esse problema. No momento que ele ganha a eleição, né, ele tem que atuar com o sistema, não tem jeito, você está dentro do sistema ali, né? É lógico, por exemplo, o Bolsonaro, muita gente critica ele, que ele privatizou pouco, não privatizou os Correios e não sei o que lá.
mas se esquece da enorme dificuldade que ele teve, né? Você atuar dentro do sistema é muito difícil. Eu hoje sou um bolsonarista convicto, justamente porque o Bolsonaro fez muito mais do que eu esperava. Quem lembra de mim lá em 2018, eu falava isso, acho que Bolsonaro tá falando que vai fazer isso, que vai fazer acontecer, não vai conseguir fazer nada. Eu achava que ele ia chutar o Paulo Guedes logo nos primeiros 6 meses de governo, não. Ficou com o Paulo Guedes até o final, privatizou um monte de coisa, privatizou um monte de refinaria da Petrobras, privatizou a BR Distribuidora, privatizou a Eletrobras, fez muito mais do que eu esperava que ele conseguisse fazer. Mas é normal que ele não conseguiu fazer tudo, não conseguiu privatizar os Correios, não conseguiu privatizar a Petrobras como um todo, mas isso é esperado, gente. Esse é o problema, o sistema luta contra, você entra ali dentro, você tem dificuldade mesmo. Eu acho que Bolsonaro prometeu e cumpriu entregar um governo menor do que ele pegou. Então, por isso eu digo que hoje eu sou um bolsonarista convicto, apoio o Bolsonaro mesmo. Ele conseguiu muito mais do que eu esperava. Agora, o Pablo Marçal, enquanto ele não é nada, é muito fácil ele prometer, não que eu sou antissistema, que eu vou quebrar o sistema e não sei o que lá. Só que, se ele ganha a prefeitura de São Paulo, ele vai ter que governar São Paulo. E governar São Paulo, ele vai ter que fazer concessões, meu amigo. Ele não ia conseguir fazer tudo que ele quer. Você acha que tem candidato mágico? Que vai chegar lá na prefeitura de São Paulo e plim, né, fazer uma varinha mágica lá e vai mudar tudo. Não vai, meu amigo, não vai. Ele vai ter que fazer negociata, ele vai ter que conversar com o pessoal, vai ter que ceder em alguns pontos. Ou seja, se o Marçal ganha a prefeitura de São Paulo, ele acabar sendo um candidato, ele lógico, iria se cacifar para uma candidatura mais importante em 2026, talvez até para a presidência da República, mas ele ia ter contra si o fato de que ele já não é mais antissistema. Ele vai ter que ter feito acordo, não tem jeito, ele não tem como não fazer acordo e governar São Paulo, né? Então, assim, se o Marçal ganha, ele chegaria em 2026 menos forte. Como ele não ganhou, ele conseguiu sair no melhor dos mundos, né? Ele saiu num ponto em que ele tem um apoio popular muito grande, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, e ao mesmo tempo ele não vai se, digamos, não vai se corromper ou não vai se manchar com a imagem de que operou no sistema, tá? Então, não tenha dúvida, o Marçal vai chegar em 2026 muito mais perigoso do que ele é hoje para o bolsonarismo, né? Eu não sei quais são os planos do Marçal. Ele pode se candidatar a governador de algum estado, tem grande chance de ganhar para governo de São Paulo, para outros governos. Ele pode se candidatar para deputado federal e senador, e nesse caso ele ganha com certeza. Mas ele pode se candidatar a presidente também. Isso pode atrapalhar os planos do Bolsonaro. Por quê? Porque justamente ele conseguiu preservar essa imagem dele de antissistema, né? É fácil. O problema de todo antissistema é isso. No momento que ele começa a governar, ele não é mais antissistema, não tem mais como ser. Ele tem que agir, né? Se ele consegue diminuir o Estado, já é uma coisa muito boa. Mais do que isso, ninguém consegue, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai destruir o sistema por dentro? Não existe isso, né? Enfim, no final das contas, o Pablo Marçal... É tão positivo esse resultado para o Marçal que muita gente está questionando se ele não fez o negócio do atestado, né, do receituário ali de propósito para perder, para chegar exatamente nessa situação, né? Porque até a campanha do Marçal está avaliando que o receituário lá, o atestado que dizia que o atestado que claramente todo mundo viu que é falso, isso não teria sido decisivo para a derrota do Marçal, né? Eu acho que sim, pode ter influenciado, certamente influenciou, mas é difícil saber se foi isso que mudou o resultado, tá? É difícil saber essas coisas. O fato é o seguinte, lembra lá em Bolsonaro em 2022? Teve 2 eventos antes da eleição que eu falei também. Isso é uma coisa que machucou muito o Bolsonaro. Foi a Zambelli puxando uma arma às vésperas da eleição e o Roberto Jefferson dando tiro em policial também às vésperas da eleição. Cara, isso... mas não tem nada a ver com Bolsonaro. Mas eu sou bolsonarista, eu votei no Bolsonaro. É lógico, quem é bolsonarista vai votar no Bolsonaro mesmo, sabe que não teve nada a ver. Mas lembra, toda eleição é uma disputa pelo pessoal indeciso. O pessoal que já vai votar no Boulos, ele vai votar no Boulos. Não adianta, você não vai tirar o voto do cara. O pessoal que já vai votar no Nunes, vai votar no Nunes. Você não vai mudar o voto do cara. O pessoal que vai votar no Marçal da mesma forma, vai votar no Marçal. Não tem como tirar o voto do cara. Mas você está disputando o pessoal indeciso, o pessoal que não está muito certo. E esse tipo de coisa que o Marçal fez aí do atestado falso, isso tira um pouco de credibilidade, sim. Isso pode ter contribuído para a derrota dele, né? Da mesma forma que, não dá para saber, que teve uma diminuição de votos, teve. Foi suficiente para causar a derrota dele? A gente nunca vai saber. É a mesma coisa o caso da Zambelli e do Roberto Jefferson com a eleição do Bolsonaro em 22. Aquilo tirou o voto do Bolsonaro? Tirou o voto do Bolsonaro. Pode ter certeza que tirou.
Foi suficiente para causar a derrota do Bolsonaro? A gente nunca vai saber, porque não tem como saber esse tipo de coisa. Vamos ficar especulando para sempre isso daqui, né? Então, no final das contas, surgiu inclusive a dúvida essa, que o Marçal teria feito isso de propósito para se preservar para 2026. Se foi isso, foi uma jogada que funcionou, ele se preservou para 2026, mas eu não sei se foi uma jogada inteligente. Por quê? Porque é lógico que esse mesmo caso do receituário vai ficar marcado na história política dele. O pessoal já está dizendo aqui, ó, surpreendido em campanhas, políticos apostam em inviabilizar Marçal pela justiça em 2026. Eu torço que isso não aconteça, tá? Acho um absurdo. O que André Sadi está falando aqui é abertamente o pessoal, estamos usando a justiça para motivos políticos, né? Não precisa disso. Eu acho que o Marçal vai ser prejudicado, por quê? Porque o pessoal vai lembrar, Marçal é aquele cara que falsificou um atestado do Boulos lá e deu um tiro no próprio pé às vésperas da campanha, às vésperas do primeiro turno em 2024, né? Então, assim, isso vai prejudicar o Marçal lá na frente. De novo, para deputado e para senador, o Marçal se elege a hora que ele quiser. Só ele botar o nome dele, ele ganha. Para governador, ele tem muita chance, mesmo em estados grandes. Ele pode escolher o estado de São Paulo, eu não sei se ele tem algum outro estado, talvez ele tenha chance também em 2026. E para presidente, eu acho que ele também tem chance, ele também se cacifou para presidente isso aqui pode ser um problema para o Bolsonaro, né? Então o Marçal é isso daí. Não chegou no segundo turno, talvez até por escolha dele mesmo, né? Eu imagino que o pessoal que votou no Marçal, algumas pessoas estão chateadas, estão dizendo que foi boicote dos bolsonaristas, boicote do Bolsonaro, e por isso iriam boicotar o Nunes. Mas isso daí é uma minoria, só o pessoal, as marçaletes radicais, né? O grosso do pessoal que votou no Marçal muito provavelmente vai votar contra o Boulos, vai acabar ajudando o Nunes. Daí que eu digo para você que o Nunes tem uma grande chance de ganhar essa eleição. A Tabata já declarou apoio ao Boulos, e eu acredito que os eleitores da Tabata vão votar no Boulos. A estratégia do PT vai ser colar o Nunes em Bolsonaro agora no segundo turno, dizer que Boulos é Lula e Nunes é Bolsonaro, para tentar conseguir a vitória que o Lula conseguiu em 2022 sobre o Bolsonaro na cidade de São Paulo. Acho que não vai funcionar, tá? Acho que não vai funcionar porque primeiro que o Lula, muita gente votou no Lula não porque goste do Lula, votou no Lula para tirar Bolsonaro em 2022. Agora, Nunes, no final das contas, não é o mesmo que Bolsonaro. Por mais que que eles vão tentar colar a imagem do Nunes em Bolsonaro, embora Nunes tenha rejeição por muitos paulistanos, no final das contas não é a mesma coisa, né? Houve toda uma campanha midiática contra o Bolsonaro em 2022, que é muito difícil acontecer contra o Nunes agora. Então, embora exista risco, é lógico, risco sempre existe, eleição de segundo turno é outra eleição, eu ainda acho que o Nunes tem a maior chance de ganhar. Vamos ver as pesquisas como é que vão acontecer, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.